Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui na nossa reunião, nossa videoconferência, o pessoal de casa nos acompanhando, um pouquinho mais tarde, algumas semanas depois, mas a gente fica sempre muito feliz de poder reunir todo mundo nesse período, um período difícil, um período desafiador, um período que nos testa o conhecimento do Evangelho, aquilo que a gente já pôde aprender sobre o Evangelho, né? Mas que trará frutos incomparáveis, né? Como nunca na história da humanidade a gente pôde colher. Né? Todo mundo falava sobre, né? Todo mundo fala sobre a volta do Cristo, se comenta isso demais, né? Jesus está voltando, tem até um jargão dos companheiros protestantes, né? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus voltou. Voltou em forma de prova, de teste. Sabe por quê? Porque Jesus é um professor. O professor, ele ensina, ele transmite a lição, ele passa o conteúdo, dá um tempo para o aluno estudar, para ele meditar, para ele refletir, e depois, na aula seguinte, ou algumas aulas seguintes, ele retorna com a prova na mão e entrega para o aluno fazer. Porque é através do teste, da prova, que vai acontecer a aferição de conhecimento. É através da prova, do teste, que o mestre vai saber se houve por parte do aluno, do discípulo, amadurecimento ou não. Correto? Entenderam? Tá claro isso para todo mundo? Então vamos abençoar, vamos bem dizer o momento em que a gente se encontra. Essa hora em que a gente está no momento. Tá certo? Bom, estamos estudando a parábola do semeador, né, já há algumas semanas, algumas delas já na companhia de vocês, através da videoconferência, né, da equipe aqui de Uberaba, do pessoal do salão, né, a gente fala o pessoal do salão. E nós estamos agora na reta final da parábola, né, no penúltimo versículo da parábola. Esse versículo, que é o versículo 8 do capítulo 13, em que Jesus diz o seguinte: outra parte caiu sobre a terra boa e dava frutos, uma 100, outra 60 e outra 30. Vamos lembrar, mais ou menos, bem en passant, um panorâmico do que a parábola contou até agora? Um semeador saiu a semear. O semeador é aquele que se compromete com o propósito, o trabalho de espalhar a boa nova, espalhar a boa notícia, de dar notícias de Jesus. Essa semeadura que esse semeador realiza, não necessariamente ela acontece só pela palavra, ela acontece pela oratória, pela palavra falada, pela palavra escrita, mas ela também acontece através do exemplo vivo, ela acontece através de experiências, de circunstâncias específicas, ela acontece de vários modos, né? E aí essa semente, que é a ideia cristã, que nos chega através da palavra ou através da experiência viva de alguém, ela cai no solo. O solo é o terreno do coração, o terreno da alma, do sentimento. E esse solo pode ser receptivo ou não. Na primeira parte da parábola, Jesus falou de solos espirituais, de corações que não são bem receptivos à ideia cristã. E aí nós enfatizamos que muitas vezes esse solo não receptivo, esse solo ruim, esse solo inadequado para a semeadura, pode ser o solo de alguém que frequenta a casa espírita, de alguém que tem rotina religiosa, de alguém que se diz religioso, que às vezes vai frequentar um templo espírita,
vai frequentar uma igreja qualquer, anos, décadas, mas a semente não consegue penetrar. E aí nós estudamos dois casos. Primeiro, quando esse solo ele é raso, ele é superficial, e porque ele é raso e superficial, ele tem mais pedra do que terra, mais rocha do que terra, né? Tá aí a Adriana, professora de geografia, que não me deixa mentir sozinho, mas primeiro vem uma camada de areia, de terra, né? De um terreno mais arenoso ou terroso, e depois vem as camadas de rocha, né? Assim, Adriana? Quando você tem pouca terra, quando o solo é raso, ele não tem profundidade, aí o que você tem é pedra. E aí semear na pedra é difícil, complicado. Esse terreno raso, sem profundidade, é o coração com pouco sentimento. Ou melhor, todo coração tem sentimento, mas tem sentimento que é melhor trabalhado e sentimento que é pouco trabalhado. Tem sentimento que é estimulado, tem sentimento que transborda e tem sentimento que se contém. Normalmente, pessoas que usam mais o cálculo, o cérebro, são mais pragmáticas, objetivas, né? Que calculam a vida mais do que sente ela. Essas pessoas vão ser pessoas cujo solo do coração vai ser de difícil semeadura. Porque elas tentam assimilar o evangelho pelo cérebro. E o evangelho não se assimila pelo cérebro. O evangelho se assimila pelo coração, pelo sentimento, pela emoção. Certo? Depois vem o pessoal que tem um solo capaz até de assimilar a semente, de acolher, tem muito sentimento. Mas aí tem sentimento até demais. Porque aí, junto com a semente boa, vai crescer também algumas coisas que são ruins. É o pessoal do espinho, né? O terreno cheio de espinhos, espinhoso. Esse espinho é a mágoa, o ressentimento, o melindre. Pessoas que têm a sensibilidade à flor da pele, pessoas hipersensíveis, pessoas que qualquer coisa que você fala, se chegar meio torto no ouvido, a pessoa já se ofende, se magoa terrivelmente. Essas pessoas vão ter dificuldade de acompanhar a semeadura, de assimilar a semente, porque muitas vezes a semente pode chegar, a boa semente pode chegar na forma de um puxão de orelha, de uma chamada de atenção da espiritualidade, ou de um companheiro mais veterano. Essa semente pode ser, de repente, um cutucão, uma circunstância que me fira. E me fira para eu acordar. E aí, se eu tenho essa hipersensibilidade, se eu sou sensível demais, eu vou viver melindrado e magoado com as pessoas. E aí, a semente não prospera em mim. Ela até começa a brotar, mas os espinhos do ressentimento sufocam esse broto. Isso que acabou de germinar. E aí, tá tudo bem? Certinho? Bom, hoje nós vamos ver, então, o contrário disso tudo. A outra parte caiu sobre a terra boa e dava frutos. Uma 100, outra 60 e outra 30. Então, hoje é a terra boa. Vamos focar nisso. Hoje é a terra boa. Ainda não é as palavras que nós vamos explorar, que nós vamos analisar, mas acho que é um bom começo. A gente começar a pensar que essa terra é diferente. Ela nem é rasa, ela tem profundidade e nem é cheia de espinhos, de sarças. É uma terra adequada. Não tem nada de errado com essa terra. Vamos combinar isso? Com essa terra de hoje não tem nada de errado. Então, ó, raciocinem comigo. A terra é boa. O versículo está afirmando que que é uma terra boa. Está ali escrito, olha lá, ó. Caiu sobre a terra boa e dava frutos. A terra é boa. A semente é boa? A semente é o evangelho. O evangelho
Não tem erro. Não tem falha com o evangelho. O evangelho é perfeito. Então a semente é boa. A terra é boa. Deu fruto. É tão boa a terra e tão boa a semente que deu fruto. Só que aí Jesus pega e acrescenta alguma coisa depois dos 2 pontinhos do versículo. Ele afirma que houve semeaduras diferentes e que algumas plantas deram 100, outras deram 60, outras deram 30. Ou seja, vamos pensar então, vamos fazer de conta que nós estamos falando de... Vamos fazer de conta que nós estamos falando aqui de milho. Pode ser milho, seu Adel? Vamos fazer de conta que nós estamos falando de milho. Então, olha só. Alguns... Seu Adel, vou pedir para o senhor vai me fazer o sinal com numerais, assim. Quantas espigas um pé de milho dá? Isso é porque eu escrevi um morro alto e vocês estão vendo que eu não sei nada de roça, né? Então o senhor Adelmo está fazendo sinal ali. Pode fazer, dá até 4 espigas, senhor Adelmo? 4 espigas. Então tá. Então nasce um pé de milho. Dá 3, 4 espigas. Certinho, senhor Adelmo? Mas tem um outro pé de milho que dá só 2 espigas. E tem um outro que vai dar só 1 espiga. Então, olha só. Tem um pé de milho que consegue dar 4 espigas, o outro deu só 3 espigas, o outro deu só 2 ou só 1 espiga. A terra é boa e a semente que foi usada para semear aquele pé de milho também é boa. Onde é que está o problema? Onde é que está o problema? No cultivo da semente, Luiz? No agricultor. A semente é boa, a terra é boa, mas teve planta que deu fruto, outras não deu tanto, outras deu menos ainda. Então, houve alguma falha no cultivo. Houve alguma falha no cultivo. Vamos partir do seguinte pressuposto. Existe um protocolo. E nesse protocolo do agricultor... Não é assim, Tonzinho? Né? Tonzinho, faz o ok para a câmera aí. Ó. Aí, abraço, Tonzinho. Então, olha só, pensem comigo. No cultivo desse agricultor, tem um protocolo antes da semeadura e um pós-semeadura. Antes da semeadura, tem que arrotear a terra, tem que derrubar a árvore, tem que, cortar o mato, tem que fazer a cova, tem que arar a terra primeiro, depois faz a cova. Aí depois vem a semeadura. Quando nasce a planta, tem uma série de outros protocolos agrícolas. Tem que irrigar, tem que adubar acho que é antes, né? Tem que irrigar, tem que podar, dependendo da árvore, da planta, tem que podar, tem que bater lá um produtozinho ecológico, né, para combater as pragas, que seja biodegradável, que não seja veneno, mas tem que pulverizar com alguma coisa lá, né, orgânica, para combater a praga. E por aí vai. Se depois que houve a semeadura, a planta consegue brotar, mas não consegue frutificar como deveria, que é o 100, o padrão é o 100. Para o milho, o padrão é 4. Padrão ouro é 4. Se algumas não frutificaram tão bem, o semeador falhou em alguma coisa. E ele tem que ter autocrítica. E hoje nós vamos falar dessa autocrítica. Tá bom? Vamos começar então. Primeiro vamos destacar o que nós estamos colocando aqui como palavras ou partículas do versículo a serem analisadas. O 100, o 60 e o 30. Porque elas representam, essas 3 palavras, 100, 60 e 30, representa que o processo de frutificação não foi padrão.
não foi igual. Houve falha no cultivo de algumas plantas. Isso que nós queremos destacar. E aí nós vamos começar a ver isso lá no livro Jesus no Lar, no capítulo 45, intitulado O Imperativo da Ação. O Imperativo da Ação. Então, ó, existem coisas que podem ser feitas e, de repente, podem até se deixar de fazer. Mas existem coisas, existem ações que são imperativas, ou seja, elas precisam ser feitas, porque se não forem feitas, por exemplo, irrigar a planta, se não for feito, vai dar problema lá na frente. Por isso que a lição se chama o imperativo da ação. E aí começa, como todas as lições do Jesus no Lar, um bate-papo entre os discípulos durante o culto na casa de Pedro, né? Então, explanavam os aprendizes acaloradamente, porque era um povo bem animado, né? Sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Eles estavam, portanto, falando de semeadura. Felipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Então, para o Felipe, nesse processo, né, de preparação para o reino divino, para a grande lavoura de Deus, né? Para o Felipe, tem que meditar. Se você não aprender a ter respiração consciente, foco naquilo que está fazendo, você só vai fazer besteira durante, né, o processo de implantação do reino de Deus. Continuando. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Aí o Tiago falou para o Felipe, não, Felipe, não adianta meditar no barulho, não. Tem que ir para um sítio, lá o sítio Seu Adelmo, né, num lugar tranquilo, só os passarinhos cantando, só os mutum cantando, tem que ser um lugar tranquilo, lá na Morro Alto, tem que ser o retiro. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. Tiago enfatizou isso, tem que ser um lugar onde não apareçam outros seres humanos. E como é que se atinge a sintonia com Deus com outros seres humanos por perto? Tiago não sabia que era quarentena, né? Bom, enfim. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais. O João já falou, não, tem que largar o trabalho, vai viver, né? Ordem mendicante, né? Você vai pedir de porta em porta o de comer, mas você tem que ficar 24 horas consagrado à oração, à prece, ao estudo teológico. Isso era a opinião do João. E aí, Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Então, para o Bartolomeu, tinha que meditar, tinha que ir para um retiro, tinha que ficar 24 horas rezando, mas também tinha que fazer o jejum de alimento, beber só água, ficar, sabe? Magrinho, esbelto. Essa era a opinião do Bartolomeu. Interessante, gente, que no livro Jesus no Lar, Jesus dá a corda, sabe? Ele dá a linha na pipa. Ele vai deixando os discípulos falar o que quer, Tonzinho. Mas pode falar o que quiser. O que eles quiserem, entendeu, Tatiana? Pode falar. Fala. Jesus só falava no final. Jesus, ele só se pronunciava no final da reunião. E aí o que aconteceu é que no final dessa reunião, desse culto, na casa de Pedro, né? Jesus começou a fazer questionamentos. Ele começou a provocar os discípulos, a botar eles para pensar dentro de um outro patamar, de um outro padrão, de uma outra perspectiva. Então, em seguida, pausando nos companheiros, o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado. O templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém.
Ele começou. Sim. Aliás, eu não sei como é que a Juju vai fazer, não, mas depois ela vai ter que editar isso aqui, porque eu perdi um tópico anterior. Perdi um pouco a concentração e eu tenho que voltar antes. Enfim, depois a Juju dá um jeito nisso. Então, olha, o interpelado, Bartolomeu, Jesus, perguntou assim para o Bartolomeu: Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? Então Jesus virou para o Bartolomeu e fez a seguinte pergunta: Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? E o Bartolomeu, o interpelado, pensou e esclareceu. Indiscutivelmente, é a terra boa desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. Olha o que o Bartolomeu está dizendo. É a terra boa desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. Bartolomeu está dizendo assim para Jesus: olha, mestre, se a terra cresceu matagal, crescia qualquer outra coisa. Porque no deserto, por exemplo, não cresce matagal. Concordam? Se cresce matagal, cresce outras coisas. É porque a terra é boa. Agora, olha o que ele está acrescentando. A terra boa, que foi desprezada, essa terra poderia ter crescido coisa melhor. Porque o solo empedrado não ia dar nada. Ela foi abandonada pelo agricultor. Ela foi negligenciada pelo cultivador. Porque ele deixou crescer mato, em vez de planta boa. Porque ele deixou crescer erva daninha, erva que ia sufocar a planta boa, em vez da planta boa. Se ele desse cuidado, se ele podasse, se ele capinasse, se ele usasse a enxadinha dele, se ele irrigasse da maneira correta, usasse os aditivos corretos, a planta ia estar saudável. Aí então é que Jesus, né, em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado: o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Essa frase é gigante, porque ela se conecta com Paulo e Estevão. Olha só, antes da crucificação, Jesus já tinha cantado a pedra. Jesus já tinha dado a dica do que deveria acontecer em Jerusalém. Jesus está afirmando para os discípulos: olha, lá em Jerusalém tem templo. Lá tem muitos adoradores, mas esses adoradores semeiam, esses sacerdotes, esses doutores da lei semeiam, mas não cuidam do solo semeado. E aí as sementes até dão fruto, acolhendo a espiritualidade que recebem no templo, mas não frutificam da maneira como deveriam frutificar. Porque o semeador não cuidou, não foi carinhoso, não foi cuidadoso, não foi zeloso com o solo semeado. E aí Jesus afirma: lá em Jerusalém tem gente com frio, gente doente, gente passando fome, enfrentando dificuldade. As mesmas pessoas que frequentam o templo, que às vezes não tem recurso para um cordeiro no sacrifício, mas adquirem uma pombinha com algumas moedinhas, essas pessoas depois voltam para a casa delas na periferia de Jerusalém e passam dificuldade. O que o templo está fazendo por elas? O que os doutores, os sacerdotes estão fazendo por essas pessoas? Será que se eles também acolhessem, dessem carinho, dessem cuidado, abraçassem, fizessem essas pessoas se sentirem amadas, será que essas pessoas não iam frutificar em espiritualidade em abundância? Em dobro? Esse é o questionamento que Jesus está propondo aqui. Olha, continuando o texto.
Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? Interessante aqui que vamos ampliar. A gente começou falando sobre necessidade material, mas vamos falar da necessidade espiritual. Vamos pensar, por exemplo, um grupo onde ninguém tem necessidade material, mas todos têm necessidades afetivas, espirituais. Será que além de semear, não é necessário também, quando a pessoa some, mandar um recadinho? Ô, fulano, você sumiu, tô com saudade de você. Cadê você? Lembrar do aniversário. A gente faz muito isso no nosso grupo, né? Cantar um parabéns pra pessoa no dia do aniversário. Falar, gente, hoje é aniversário do fulano. A pessoa se sente acolhida. E aí aquele grão de espiritualidade que ela recebeu no coração vai frutificar 3 vezes, 4 vezes mais. Por isso que Jesus continua dizendo assim: sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. Olha, Jesus acabou de entregar um protocolo de cuidado que deve partir do semeador após ele espalhar o conhecimento. Então, olha só o que Jesus está dizendo. Pensamentos. Porque pensamento é vibração. E a vibração chega junto com a palavra. Palavras. A palavra em si. Essa a maioria dos semeadores fazem. Porque é a parte mais fácil. Obras. Erguer a casa do caminho em Jerusalém, por exemplo. Distribuir alimento, distribuir agasalho, distribuir medicamento, distribuir, ajudar as pessoas a terem habitação digna. São obras. E as próprias vidas. O testemunho, um exemplo. Que faz com que o evangelho seja acreditado. Para quem ainda não entendeu isso na prática, é assim. Eu pego e conheço um grande semeador da palavra cristã, do verbo cristão. Ele fala, me comove. Eu não consigo perceber nele envolvimento com aquilo que está falando, mas o que ele falou faz sentido. O que ele falou merece atenção. Muito embora ele não tenha conseguido me emocionar com o olhar. Depois eu tenho notícia de que a vida dele é meio torta. De que ele é um sujeito muito duro com a família, muito grosseiro com a família. E não vejo ele botar a mão na massa, realizar obra nenhuma. Só fala. Enfim. Eu vou modificar um pouco o meu caráter com aquilo que eu aprendi com ele, mas não tanto quanto seria se ele tivesse conseguido me envolver nas suas vibrações, me sensibilizar com o seu exemplo, me cativar com as suas obras. Entendeu? Continua Jesus. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro mistério da Boa Nova. Amar servindo é venerar o Pai acima de todas as coisas. E servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Enfim, Jesus está falando agora do maior mandamento da lei, aquele lá da parábola do bom samaritano, que ele pergunta para o doutor da lei, qual é o maior mandamento da lei? Né? Continua o mestre no Jesus no Lar. Pautar-se por essas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Enfim, se o semeador não praticar a lei integralmente, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a si mesmo, ele vai semear, porque ele vai ter espalhado a boa palavra.
Mas a frutificação não vai ser dentro dos padrões de exigência de Jesus. 100 por 1. Entendendo? Não vai ter o padrão, a qualidade, a excelência que Jesus espera. Certo? Bom, por falar em 100 por 1, tem uma lição, gente, extraordinária do livro Ideal Espírita. Uma lição psicografada pelo Valdo Vieira, não foi psicografia do Chico. E é uma mensagem de Eurípides Barçanufo. Lá no capítulo 4, que se chama 100 por 1. E Eurípides, ele diz assim, a princípio: sejamos, por nossa vez, peças atuantes do evangelho vivo, demonstrando que o serviço é condição de saúde eterna. O que é isso, evangelho vivo? O que é o evangelho vivo? Vocês já pararam para pensar? Existe um evangelho que não é vivo? Existe. Aqui, ó. E isso é papel. Isso é papel. Papel é coisa morta. É matéria. Agora existe um evangelho ambulante. Né? Tem o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João. E tem um quinto evangelho. É o evangelho do Adelmo, o evangelho da Juliana, o evangelho da Adriana, o evangelho da Maria. É o evangelho vivo. O evangelho que a gente espalha vivendo. Vivendo o conhecimento que a gente assimilou. Eurípides começa falando desse evangelho. Aí ele vai dizer o que acontece quando o evangelho vivo se manifesta. E ele, Eurípides, foi e é evangelho vivo. Eurípides é o evangelho vivo. O evangelho que andou pelas ruas de Sacramento. O evangelho que deu aula no Colégio Allan Kardec. Eurípides vai dizer assim: a seara do Senhor no solo infatigável do tempo guarda riquezas inexploradas e filões opulentos. Então, olha só. A gente semeia, vê um coração amado que a gente semeou frutificar e acha que aquilo é o máximo. Não é. Nunca é. A pessoa semeada por aquilo que eu falei poderia frutificar muito mais, poderia oferecer muito mais. Poderia ter se elevado muito mais se eu a tivesse evangelizado com a minha vida. É isso que a gente tem enfatizado bastante. Não é que não aconteça a evangelização pela palavra. Senão, não estaria aqui, né, gente? Lógico. A gente não estaria aqui se esforçando para transmitir, né? A evangelização pela palavra, ela acontece, é óbvio. Mas a questão não é de se dar fruto ou não. A questão é o rendimento. É a qualidade da colheita. Quando a evangelização foi feita por pessoas que viveram o evangelho, a qualidade da semeadura é outra. É outro nível. Continua Eurípides, ó. Aquele que grafa uma página edificante, semeia um bom exemplo, educa uma criança, fornece um apontamento confortador, entretece uma palestra nobre ou estende uma dádiva, recolherá 100 por 1. Então, olha aqui. Vamos começar a analisar isso que ele está dizendo da seguinte maneira.
Aquele que grava uma página, que escreveu um livro, ou psicografou um livro, ou publicou um livro, vai recolher quanto de semente? Quantas espigas? Uma. Se ele só fizer isso, uma. Aquele que semeia um bom exemplo, vai recolher 4 vezes isso, 5 espigas. Aquele que educa uma criança, grande mérito, hein, não, Tatiana? Hein, Adriana? Vai recolher 10 espigas. O que fornece um apontamento confortador, dê um bom conselho, vai estar no páreo ali com o escritor de livro. Vai recolher também uma espiga. Agora, o que estende uma dádiva, aquele que recebe um bem de Deus, que pode ser a própria saúde, que pode ser o pão na sua mesa, que pode ser o lar onde reside, que pode ser as possibilidades financeiras, aquele que reparte, que compartilha, que espalha as dádivas que recebeu, sensibilizando almas, esse vai recolher 60 por 1. Luiz, e o 100 por 1 que Eurípides falou? O que fizer tudo isso. O que tiver feito tudo isso. O que tiver se esforçado para escrever. Olha só. Detalhe, eu falei publicar livro, psicografar livro, mas ó, grafa uma página edificante. Pode ser no Facebook. Pode ser no WhatsApp. Pode ser no Instagram. Se o que você, a página que você registrou lá, os dizeres, o seu escrito, foi edificante, nobre, você vai recolher alguma semente. Escreve coisas sãs. Dá bons exemplos. Preocupa-se com a evangelização das crianças próximas. Fornece sempre um conselho digno. E mais que isso, espalha a própria vida em forma de dádivas. Quem fez tudo isso, esse vai recolher dos solos semeados, dos solos que o acompanham, as suas testemunhas, para usar o termo paulino, né? A nuvem de testemunhas que me cerca, que me rodeia. Este que conseguiu fazer tudo isso, o pacote completo, esse vai recolher 100 por 1. E aí continua Eurípides. Todos os grãos de amor que lançou na sementeira do eterno bem, laborando com a vida para alegria sem fim. Trabalhando com a vida para alegria sem fim. Luiz, eu ainda não entendi como é que é esse negócio de semear, de evangelizar, por exemplo, pela palavra, se eu não sou palestrante, nem sou escritor de livro, nem sou médium psicógrafo, e como é que é isso? Posso dar um exemplo? Em tempo de quarentena? Em tempo de isolamento? Faz o seguinte, aqui na minha casa, o pessoal da coleta de lixo passa segunda, quarta e sexta-feira. Na hora que você for colocar o saco de lixo lá na lixeira, escreve um recado bonito, um bilhete amoroso, afetuoso, pro lixeiro, prega no saco de lixo e deixa lá para ele ver. Diz para ele, por escrito, meu amigo, obrigado por estar trabalhando por nós, se expondo, se arriscando por nós. Deus lhe abençoe o trabalho. Minha gratidão. Escreve isso e deixa lá pro rapaz da coleta de lixo. Ele não vai saber seu nome, mas o que ele vai saber é seu endereço. Mas, com certeza, esse coração vai se sentir tocado. E aquele momento de sensibilização, às vezes, é uma brecha emotiva que os benfeitores vão precisar para penetrar no coração dele e arrancar ele, por exemplo, da melancolia.
desalento. E ele vai guardar. Às vezes ele vai dobrar, pôr no bolso e vai guardar esse bilhete a vida inteira. E a evangelização da criança que fala aí, educar, eu não sou evangelizador. Experimenta fazer esse gestinho, ó, fiz aqui em casa. Um dia eu fui rezar aqui no nosso culto e falei pro Chico assim, Chico, ó, vamos rezar? Agora, todas as vezes que eu falo, Chico, vamos rezar? Ele põe a mãozinha junto. Ele já sabe, já põe a mãozinha junto. Um dia meu filho vai passar por angústias, aflições que os pais dele passam hoje. E aí, tal qual aconteceu com os pais, ele vai recorrer à oração para manter o equilíbrio, para manter o otimismo, a esperança e a fé. Isso é educação da criança. Isso é semeadura. Mas essa semeadura não aconteceu porque eu falei, Chico, reza. É porque ele me viu rezando. Porque ele me viu fazendo a prece. Ele me viu recorrendo à prece para trazer equilíbrio para o lar. Ou seja, a minha vida que está evangelizando ele. O meu fazer. Não é a minha voz de comando. Certinho? Ó, vamos avançar agora então para o livro Passos da Vida, capítulo 24. Em ação evangélica. O Emmanuel começa dizendo assim: se a terra deve ser livre para criar toda espécie de erva daninha que lhe reponte do seio, todas as técnicas da agricultura se ergueriam em vão. Se o negócio fosse só jogar semente, então, de que valeria, por exemplo, uma faculdade de agronomia? Depois que joga semente, não tem mais nada para fazer. Não tem mais serviço. É só isso. Joga semente, pronto. É tipo o pai espírita que acha que o serviço dele, como pai, é só levar na evangelização. Uma vez eu tive o trabalho de fazer as contas, gente. A semana tem 148 horas. A criança passa com a evangelizadora 1 hora. 1 hora e meia, quando muito. Passa 5 horas do dia, se ela já está na escola. 5 horas do dia na escola. A não ser que seja tempo integral. Mas, assim, o grosso do tempo vai passar com os pais. Vai passar com a família. Então, levar na evangelização é a semente, sim, ela vai receber, levar no centro, né? Fazer o culto, ela vai receber a semente. Mas e o cuidado depois? E os exemplos vivos para que a frutificação seja abundante? Seja plena, seja 100 por 1. Ah, não sei por que esse menino não deu gente. Fazia o culto na minha casa toda semana. Punha a chinela da mesa e falava, você vai fazer o culto comigo. Eu levava ele pro centro arrastado. Mas ele ia. Levava para evangelização na marra, mas ele ia. Não sei por que não deu gente. Mas com que você adubou, irrigou essa planta quando ela germinou? E quando precisou, você podou? Os dizeres do Guimarães Rosa, né? Tosou-se, floreou-se. Quando precisou, você tirou um pouco de conforto? Quando foi necessário, você impôs limites?
e ele te viu viver o evangelho que você entregava para ele na evangelização e no culto? Ah, Luiz, mas que pai que é perfeito? Nós não estamos falando de perfeição, porque o bom espírita não é conhecido pela perfeição. Está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que o bom espírito é conhecido? Pelos esforços que faz para corrigir suas más tendências. Capítulo 17. Sede perfeitos. Olha que lindo, num capítulo intitulado Sede perfeitos, a gente é conclamado a se esforçar para ser, não para ser. A lutar. Se o meu filho me viu lutar contra minhas más tendências, é isso que ele precisa ver. Para dar 100 por 1. Para frutificar como eu esperava que ele frutificasse, ou que Jesus esperava. Continua, Emmanuel. Olha. Assim também nós em ação evangélica. O Senhor não nos chamou para exercer o papel de censores de sua obra. Quer dizer, você semeou, deu 30 por 1, deu 20 por 1. Aí o seu papel é de dizer, ô plantinha marvada, eu semeei, a terra era boa, a semente era boa, por que que deu só 30 por 1? Esperava mais de você, seu milho fracote, seu milho de meia tigela. Quer dizer, a gente meio que faz isso às vezes com os filhos, né? A gente não dá cuidado, mas a malha, humilha, quando o outro não frutifica como deveria. Ele tem que fazer meia culpa. Tá, ele não frutificou, ele tem responsabilidade nisso? Tem, mas eu também tenho. O compromisso da semeadura era meu, eu era o semeador. Continua, Emmanuel. Se lhe aceitaste o convite para colaborar na seara de amor e luz do reino de Deus, seara, lembrando que é uma referência também à agricultura, né? Recorda que fomos engajados com a permissão dele nas fileiras do bem para compreender e abençoar, trabalhar e servir. Então, olha só, Jesus entrega aqui o programa das... O Emmanuel entrega aqui o programa das técnicas agrícolas que ele mencionou antes. Então, vamos, primeiro, compreender. Compreender é enxergar limitações e enxergar potenciais. O bom agricultor é aquele que sabe o limite do lugar onde ele está semeando, o limite da planta, mas sabe também o potencial dela, o que ela é capaz de produzir. Isso é compreender. Na semeadura dos filhos, já que a gente foi por esse viés, vamos seguir, né? Não sei porquê, então vamos falar. Na semeadura dos filhos. Compreendê-lo. E compreender cada um dentro da sua especificidade, da sua peculiaridade. Porque eu tenho 2, 3 filhos, eu não posso exigir que eles sejam iguais. Cada um vai ter suas tendências, vai ter seus gostos, vai ter suas crenças e valores que eles trazem de outra encarnação. Eu tenho que compreendê-lo. Quais são as suas fraquezas? Mas também quais são suas virtudes, suas qualidades. Conhecer. Para você compreender o outro, você tem que prestar atenção no outro. Você não pode ser indiferente ao outro. Tem que estar próximo. Tem que estar de olho nele. Abençoar é desejar o bem. Parar de rogar praga. Porque a gente tem, quando acha que o outro está caminhando no caminho errado, a gente maldiz o outro, né? Você vai ver onde é que você vai parar. Você vai ver o que vai dar a sua vida. Seguir essa trilha sua. Isso é maldição. Vamos aprender a abençoar. Abençoar é falar, olha, eu não sei se é o caminho mais certo, mas
Mesmo se não for, você vai aprender com ele, vai crescer. Tá tudo certo. O seu Honório falava muito isso. Tá tudo certo. Tá tudo certo. De qualquer jeito vai acabar bem. De qualquer jeito vai ter aprendizado e crescimento. Olha. Trabalhar e servir. Se movimentar pela felicidade do outro. Mas se movimentar pela felicidade do outro sem nada em troca. Sem esperar nada. Por isso que o Emmanuel coloca o trabalhar e o servir. Porque trabalhar não necessariamente é servir. Se você trabalha, produz, realiza em favor do conforto, da felicidade e do bem-estar do outro, mas esperando a contrapartida, não foi servir. Servir é quando vai sem a menor exigência de volta. Depois que eu semeei, depois que eu presenteei com um livro, depois que eu fiz uma palestra, depois que eu conduzi o culto da minha casa, depois que eu indiquei o miudinho para alguém, eu compreendi esse alguém? Eu abençoei esse alguém? Eu trabalhei e servi esse alguém? Se eu não fiz isso, vai dar 30 por 1. Se eu fiz parte disso, vai dar 60. Mas se eu fiz tudo isso, pode esperar que é 100 por 1. Pode esperar que é 100 por 1. Ó, para a gente finalizar então, lição Bênção de Paz, capítulo 16, na seara evangélica. Sabe o que acontece com o semeador quando ele encontra, por exemplo, um brotinho, uma plantinha, que ele semeou, mas que deu só 30 por 1? Ele desanima. Ele começa a culpar a planta ou culpar a si. Ele fala, nossa, mas eu esperava mais. Em que eu falhei? Ah, vou mexer com isso mais não presto para isso não. Olha, investi tanto na semeadura, mas deu só 30 por 1. Aninho. Ou então, nossa senhora, investi tanto. E é com isso que me retribui, vou mexer com isso mais não. Vai pra frente, não. Os outros não valorizam. A gente fala assim, né? Os outros não valorizam. Pois bem, olha o que Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ah, desanimou? Não vai mexer com isso mais não? Experimenta para você ver. O que você vai sentir por dentro? O desconforto interior que você vai sentir. O mal-estar que você vai ter. De saber que você podia transmitir uma ideia boa para o outro, mas não fez. Não fez porque desacreditou de si, porque perdeu a fé em si mesmo, e não o fez porque desacreditou do outro, porque perdeu a fé no outro. Aí o Emmanuel vai comentar esse versículo, lá no livro Bênção de Paz, no capítulo 16, na Seara Evangélica. Ele diz assim, às vezes fugimos ao serviço evangélico, justificando a omissão com os defeitos que ainda nos caracterizam. Evitemos escapatórias diante da construção do bem, que é dever nosso. A gente justifica a própria omissão. Ou justifica a própria omissão com as dificuldades do outro, dizendo não adianta semear porque o outro não vai conseguir produzir tudo que pode. Ou justifica a omissão com os nossos defeitos. Ah, eu sou um agricultor, um semeador, mas mais ou menos. Então nem vale a pena investir nisso, não. Eu tinha um amigo, a Adriana vai lembrar, tia Adriana vai lembrar desse amigo. Um amigo que ele começou a aprender a tocar violão comigo. E a gente ia para a aulinha de violão juntos. A gente ia junto. Eu com meu violão e ele com o dele.
E meses, assim, eu já estava tocando, assim, na época, adolescente, gostava de rock and roll, né? Aí eu tocava já o repertório da Legião Urbana inteiro, já. E esse meu amigo tava lá no Caicai Balão. Vocês conhecem o Caicai Balão? Ele tava no Caicai Balão catando os milho nas cordas, assim. Caicai Balão, aí mudava o acorde. Cai aqui na minha mão. Aí um dia, eu muito descaridosamente, virei para ele e falei assim, fulano, por que você não tenta outra coisa? Às vezes você é bom ator. Ele era ótimo ator na mocidade, ele frequentava a mocidade com a gente. Ótimo, por que você não vai ser ator? Não vai ser pintor? Larga a mão do violão. Ele virou para mim e falou assim, eu não largo não, porque eu sou espírita e acredito em reencarnação. Eu sei que eu não vou tocar mais o Cai Balão nessa existência. Mas aí quando eu reencarnar, na próxima existência, eu já vou reencarnar já sabendo Cai Balão. Então eu já vou para a próxima existência com já alguma bagagem, não vou começar do zero. Já vou estar levando alguma coisa. Entendeu? É isso que o Emmanuel está falando aqui, ó. Se a gente for justificar nossa omissão, ou seja, parar de fazer porque acha que não serve para aquilo, porque eu não tenho competência para aquilo, ou não sou tão bom quanto o fulano. Já pensou eu parar de falar de evangelho para o meu filho porque eu não sou o Divaldo Franco? Começa falando de evangelho para o seu filho. Não tem melhor maneira de começar a exercitar a pregação que o Paulo está mencionando. E ai de você se não falar de evangelho para o seu filho. Ó, continua Emmanuel. Obra de evangelização, e notadamente a que Jesus nos concede na seara luminosa da doutrina espírita, é oportunidade rara de serviço, melhoria, aprimoramento e felicidade, cujo valor não sabemos ainda apreciar. Só vamos apreciar no mundo espiritual, depois do desencarne. Dona Cíntia, seu Murilo, Muriele e Ike. Tem um cachorrinho aí, que eu tô vendo um cachorrinho na casa de vocês. Fala de evangelho para ele. Conversa com ele, fala de evangelho para ele. Aí, ó, Almir e Djelma, tem um cachorrinho aí bonitinho também. Fala de evangelho para ele. Agora nós estamos com o Mildinho Pet. Agora tem cachorrinhos na reunião do Mildinho. E viva a quarentena, né? Sabe por quê? Vocês podem estar achando que eu tô maluco, mas olha só, lá no livro 50 anos depois, a Elaine também, ó, tem a cachorrinha também, ó. Lá nos 50 anos depois, lá tem um capítulo chamado Horto de Célia. Quem lembra do Horto de Célia? Nesse capítulo, a Célia Lúcius, ela vai contar para o pai dela, o Evídio Lúcius, mas o pai dela não sabia que ela era ela, achava que ela era o irmão Marinho, né? E ela vai falar para ele, olha, a gente começou aqui a falar de evangelho para as crianças e os bichinhos começaram a se aproximar. Os bichinhos do sítio, que do horto. As cabrinhas, os bodes. E a gente tava com um problema aqui. Os bodes adultos, os bodes velhos, tava batendo nos cabritinhos, miudinho, pequenininho. Aí depois que a gente começou a evangelizar as crianças com os bichinhos por perto, você acredita, ela fala para ele, que os bodes pararam de bater nos cabritinhos pequenininhos? Por causa da vibração do evangelho. Olha só, ela semeou o evangelho no coração dos bodinhos, dos cabritinhos. Você fala de evangelho pro cachorrinho e ele vai assimilando aquela vibração positiva.
Isso vai ajudando esse princípio inteligente no desenvolvimento evolutivo dele. Quem sabe um dia você não vai ser o Cristo no planeta onde ele vai ser um ser humano? Hã? A semeadura começa a partir daí. Por isso o Emmanuel ele acrescenta, ó. Recordemos Paulo de Tarso. Ele, o apóstolo que recolheu apelos diretos do Cristo à sementeira de luz, foi positivo ao confessar: ai de mim se não pregar o evangelho. E nós, em lhe meditando o exemplo, podemos reconhecer que se não aproveitarmos os recursos de trabalho que o Espiritismo nos oferece, permaneceremos na inferioridade em que temos vivido até hoje, se não descambarmos para a coisa pior. Ó, contar um negócio para vocês. Quando eu operei da coluna e fiquei no hospital uns dias, né? Aí era um hospital que era aqui em Uberaba, que é arrendado, estou falando assim pro pessoal que não é de Uberaba, né? É arrendado por uma ordem religiosa. O hospital pertence a uma congregação de freiras, né, de irmãs dominicanas aqui em Uberaba. O Hospital São Domingos. E aí, então, lá tem uma abertura, assim, para as religiosas católicas visitarem, né, os quartos, os leitos, né? E aí tinha uma freirinha que toda manhã ela ia no meu quarto. E toda manhã ela entrava, pedia licença e perguntava se eu queria fazer uma oração com ela e escutar um pouquinho do evangelho. Eu falei, nossa senhora! Mas a senhora chegou na hora. E aí tinha um horáriozinho, eu já ficava preparado, né? E ela chegava e aí ela ia falando. E eu ia conversando com ela e a gente ia fazendo um miudinho ali. Eu e a freirinha. Eu já tô acostumado a fazer miudinho com freira, né? Vocês sabem disso, né? E aí a gente ia conversando e estudando, e ela lia o trecho, e eu fazia um comentário, ela fazia outro. E teve um dia que estava o auxiliar da enfermagem lá, ele estava trocando uma medicação minha. E eu vi que ele foi meio arrastando assim no serviço, demorando um pouco mais no serviço, para escutar a nossa conversa. Minha com a freirinha. Então lá, no quarto de hospital, recebendo a visita de alguém de outra agremiação religiosa, eu e essa companheira promovemos a semeadura espiritual do auxiliar de enfermagem que estava no quarto. Eu sei, por exemplo, que durante um período de hospitalização, o Ike, Murilo Henrique, assistiu o miudinho numa tela de televisão dentro do quarto, não era, Ike? E eu tenho certeza que teve profissional do hospital que entrou no quarto na hora que eu estava lá falando, não era, Ike? Então pronto, ó. A semeadura aconteceu ali. Ela acontece da maneira mais inesperada, num ponto de ônibus, na fila do pão, numa pracinha de casa. Ela acontece. Agora, se a semeadura ela acontece, às vezes involuntariamente, às vezes a nossa revelia, às vezes se a gente esperar ou involuntariamente, sem querer, a produção vai depender muito de como eu me relaciono com o evangelho. Porque a depender de como eu me relaciono no evangelho, o coração semeado vai frutificar. Aquele mesmo auxiliar de enfermagem que um dia entrou no quarto e me viu falando do evangelho, nos outros dias entrou e me viu lidando com a minha dor, com o meu sofrimento, com a minha enfermidade. E a maneira como eu lidei com a enfermidade é que determinou se aquela semeadura ia dar 30, 60 ou 100 por 1. Tá certo? Até a semana que vem. Grande abraço para todo mundo. Beijo pessoal da internet que está em casa. Aliás, todo mundo está em casa agora, né, gente?